Bom, o meu nome é Ana Paula, né? Nós fazemos parte do grupo de Vida e Carreira. O nosso grupo, ele vai falar um pouco sobre a questão das mulheres, né, na dependência química e também do nosso voluntariado. A nossa primeira pergunta para você seria: qual a importância do apoio psicológico no processo de recuperação das mulheres do processo químico? Boa tarde, gente. Meu nome é Francine, sou psicóloga clínica. A gente pensar aí não só no apoio psicológico, mas também no apoio da psicologia, né? A gente tem aí desde 87 a nossa luta antimanicomial, tentando transformar o modelo, né, de tratamento. E se a gente pensar aí hoje na regulamentação que a gente tem, tanto de atendimento de mulheres quanto de atendimento dos homens, a gente tem um suporte de uma rede de profissionais aí que entram na atenção e cuidado, né, dessas comunidades terapêuticas, né? O psicólogo, ele é fundamental, assim, você vai ter a intervenção do médico, psiquiatra, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro ou técnico de enfermagem, vai serviço. Mas o psicólogo, ele vai fazer esse atendimento psicológico aí que proporciona, né, uma acolhida maior a esse dependente químico aí que está em tratamento, porque ele vai ter oportunidade de refletir sobre as demandas pelo qual levaram ele a fazer esse uso dessa substância, né? E aí vai pensar sobre esse uso e abuso e repensando sobre isso, sobre as suas relações interpessoais, sobre as questões aí que perpassam, ele tem uma oportunidade de ter uma mudança de comportamento, né? E com essa mudança de comportamento, entender aí o que leva a esse uso da droga, né? Que a droga vem sempre como um tamponamento de algo. Se ele não trata ali psicológico para entender sobre o que ele está usando, o impacto que o uso causa na vida dele, na vida dos familiares, né, uma questão social, ele pode ficar recluso ali durante um tempo. Se ele não consegue ressignificar isso, ele vai sair sem grandes melhoras, porque ao sair, o mundo lá fora continua da mesma forma, né, que ele foi deixado. Então, se ele não muda, ele não dá conta aí de superar esse vício, né? E para essa mudança acontecer, tem que ser algo de parte de uma reflexão, né? De parte do entendimento. Ele mesmo precisa entender quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, né? Aquilo que o leva a usar, aquilo que leva ele a procurar drogas como um subterfúgio. As mulheres, é muito recorrente repensar suas relações, né? Não só as mulheres, mas como os homens também, mas repensar suas relações, porque vem de um posicionamento de abusos, né? De influências. Então, com o acompanhamento psicológico, elas têm essa oportunidade. A casa, a comunidade em si trabalha com algumas questões de intervenções de grupo, né? Alguns lugares com laboterapia, mas não substitui, nem chega perto, assim, do potencial que tem a intervenção do psicólogo, né? Essa intervenção psicológica na vida desse indivíduo, né? Verdade. Muito obrigada. Boa tarde, Francine. Meu nome é Núbia. A segunda pergunta é a seguinte: nos fale um pouco sobre a importância do apoio familiar para essas mulheres e o suporte que a psicologia pode dar às famílias para saberem lidar com essa situação e colaborar com a recuperação delas. Uhum. Se a gente for pensar assim, aquilo que afeta uma pessoa afeta indiretamente todos, né? Aquilo que afeta uma pessoa diretamente afeta indiretamente todos, né? E o familiar, ele é considerado um codependente. A gente chama de codependente. Porque ele não está em uso, mas ele está inserido na adrenalina, que é essa montanha-russa de viver com um dependente químico, né? Nessa oscilação de humor. Muitas das vezes alguns são mantenedores, né, desse vício. Então, se a gente pensar numa mudança de comportamento
do dependente químico, a gente precisa de pensar numa mudança de comportamento também ali aonde ele está, né? Daquele ciclo primário ali. E o familiar, ele tem um desgaste emocional muito grande, né? De vivenciar ali com o dependente. Tem questões ali que atravessam também desse relacionamento, né? E aí, pai, mãe, esposo, esposa, seja ele em que nível for. E da mesma forma com que essa mudança, essa reflexão precisa ser feita no indivíduo, o familiar também precisa. Primeiro, desse acolhimento, por estar vivendo ali na sua história, né, com um dependente químico. As pessoas, quando vão contar de si, ela nunca conta somente de si, ela conta as suas vivências, então sempre entra esses outros aí. E para o familiar é essencial entender esse lugar, né, que ele ocupa, a responsabilidade que ele tem ou que ele não tem, porque muitas das vezes as pessoas se culpam, né, por determinadas situações, e com a intervenção psicológica, psicoterapia, o acompanhamento psicoterapêutico, como quiser chamar, tem essa oportunidade, né, de fazer essa reflexão, de fazer essa mudança, tanto no seu comportamento quanto na vivência ali com o dependente, né? Entender sobre a responsabilidade de cada um, tem coisas que não estão sobre as nossas responsabilidades, tem coisas que estão. Então, o familiar na posição de codependente, ele também precisa ser acolhido, né? Ele também precisa ser escutado, ele também precisa ser envolvido aí nesse processo de tratamento. Alguns responsabilizados por mais coisas, outros tirando essa responsabilidade de si para ter uma vida autônoma, né? E alguns lugares, algumas comunidades, elas têm aí, com o passar dos meses, uma reintegração desse dependente com a família, né? Por um período, eles ficam aí sem a visita, e isso vai variar de acordo com a dinâmica de cada casa, e depois os familiares, com um período específico, né, ou quinzenal, ou semanal, vão fazendo essa visita. Esse momento já é um momento de reinserção, né, desse contato, que aí vai tendo essa nova perspectiva. Alguns lugares fazem dinâmicas de grupo familiar também, né? Então, a gente pode pensar em vários tipos de intervenção para poder incluir esse familiar. Mas mais do que também que ele seja incluído, né, na vida do ex-dependente químico, do dependente químico em tratamento, ele precisa também ser tratado como indivíduo, né? Alguém que está sofrendo ali os resquícios desse abuso e uso de drogas, né? Mesmo que não seja ele, vai perpassar ali pela história dele com esse familiar. Então, nada mais eficaz do que a terapia, né? Para lidar ali com essas questões. Ele pode contar aí com alguns programas do SUS, o SUS tem acolhimento, né? Tem alguns postos de saúde que têm grupos que fazem esse tipo de acolhimento dos familiares. Ele tem a psicoterapia em vários lugares que pode ser procurado, né? E dependendo da dinâmica dessa casa que o dependente químico tiver, ele tem um acompanhamento por lá também. Mas é essencial que a família participe. Tem estudos e pesquisas que comprovam ali, com a inserção da família, o percentual de recuperação é maior, né? Do que um indivíduo que não tem nenhum apoio familiar. Mas também essa família precisa, aí, por sua vez, de apoio psicológico também, essencial para todos. Oi, Francine e Ariane, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. A terceira pergunta é sobre os benefícios psicológicos que o voluntariado traz às pessoas que o praticam. Pode nos dizer um pouco sobre eles? Então, se a gente for pensar assim, como indivíduo, né? Assim, vamos pensar lá na pirâmide de Maslow. Para a gente chegar numa realização pessoal, a gente precisa antes de alguns lugares preenchidos, né? E esse sentimento de pertença, né, de pertencer a um grupo, de prestar algo ao outro, vai trazer um maior nível de realização aí pessoal. Victor Frank quem trabalha com a logoterapia vai muito nesse caminho, porque ele fala que ele entendeu
propósito de vida dele, ajudando as outras pessoas a entenderem os dela. Então, ele fala que a realização pessoal, ela vem de acordo com o que eu me dou ao outro, né? Um dos passos. Então, se a gente pensar em viver em comunidade, que a gente tem uma responsabilidade civil, né, que a gente pode fazer pelo outro, e como isso retorna para a gente, como indivíduo, o voluntariado está presente nessa realização, né? É muito comum você ver grupos de voluntariado que não ficam só naquele trabalho, eles têm atividades externas, eles têm uma identificação, surge dali amizade, surge um vínculo, um contato. Então, para o indivíduo, é muito importante pertencer. E produzir, né, porque o voluntariado está produzindo alguma coisa, ou o voluntário está produzindo alguma coisa, dá a ele essa sensação de realização, né? E, às vezes, as pessoas não dão conta de tudo. Por exemplo, eu posso não conseguir trabalhar numa comunidade terapêutica, né? Porque tem questões ali que me perpassam e aí eu não dou conta disso. Mas talvez eu possa conseguir trabalhar com crianças, né? Eu posso conseguir trabalhar em um asilo, eu posso conseguir me voluntariar no hospital. O poder do voluntariado no indivíduo, ele é altíssimo, ele é muito grande. Ele dá a ele esse lugar de realização, de pertencimento, que muitas vezes faltam, né? Acho que é mais ou menos por aí. Muito obrigada. Não é nada. Você tem alguma coisa que você queira perguntar? Boa tarde, Francine, tudo bem? Eu estava num trabalho agora mais cedo, cheguei toda alérgica, nariz fungando, escorrendo, eu tô que tô. Mas eu queria primeiro te agradecer, né, pelo seu apoio. A Ana Paula tem falado para a gente do seu interesse, da sua disposição, do seu apoio. Isso é lindo, parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, e nós só temos que agradecer mesmo. Eu queria, Francine, que você falasse assim de maneira espontânea um conselho que você daria agora para alguém que estivesse te ouvindo. Se alguém estivesse te ouvindo agora com uma dependência química e tivesse a fim de abandonar essa dependência e mudar de vida, qual o conselho que você daria? O que a droga ela suplementa na pessoa é de que ela não é capaz, que ela não é capaz de largar, que ela não é capaz de viver, que ela não é capaz de voltar para a sociedade, que ela não é capaz de ser amada pelo outro, né? Que ela não vai ser aceita, que aquilo que ela fez é muito ruim. Só que nós sempre somos capazes, né? Sozinho, com a ajuda do outro. Então, se porventura alguém pensa que não vai conseguir, né? Dê o primeiro passo, tente. A gente vive de tentativa e erro, tentativa e acerto, né? A nossa vida é uma tentativa. Nem sempre a gente vai conseguir 100%, mas assim, que você tente. Existem outros recursos a não ser a droga, né? A gente pode encontrar realização, felicidade de outras maneiras, né? E se a gente pensar aí a longo prazo, a gente trabalhar com sonhos, com expectativas, né? Se a gente pegar essa pessoa e está pensando em desistir sem entregar a droga, se a gente for trabalhar com ela assim, o que você queria ser, né? Qual que é a sua perspectiva de futuro para amanhã? A pessoa diz, eu queria construir uma família, eu queria um emprego, eu queria... Então, se você der o primeiro passo, dia após dia, né? Como é o lema dos Alcoólicos Anônimos, só por hoje, né? A gente precisa dar conta do mundo inteiro, não. Só por hoje. Se só por hoje você conseguir resistir, você vai estar mais perto de onde você quer chegar. Então, é não desistir, né? A pessoa tem valor, né? Você tem valor, você tem uma parte nessa existência, né? A vida que você vive pode ser melhor, né? Ela pode ser de forma diferente, ela pode ser vivida, experienciada de forma mais gostosa, mais prazerosa, né? E que o vício, o prazer que o vício dá, ele é muito pequeno com relação a quem você pode ser, ao prazer que você pode ter de viver a sua vida sem ele, né? Então, assim, é de que você consegue, você vai conseguir, contem com as pessoas que estão ao seu redor, peça ajuda, se não conseguir sozinha, consegue de forma
acompanhada, né? Assistida, né? Existem pessoas que sempre vão estar dispostas a ajudar, mas que o primeiro passo precisa ser dado. E o primeiro passo só pode ser dado por quem está vivenciando isso, né? E que não, o vício, ele não te coloca como uma pessoa menor, como uma pessoa que não tem valia, como alguém que precisa se excluir da sociedade, né? Como alguém que precisa viver longe. A gente passa aí por dificuldades de convívio, mas isso está para todo mundo, né? E que a droga nunca seja um recurso para a gente fugir do que seja, né? De qualquer coisa. Sempre seja aí a esperança de melhora, de mudança, mas nunca entregue aí o vício para suplantar nada. Muito obrigada, Francine. Boas palavras. Bom, Fran, então, assim, é isso. Queria, como diz a Raika, te agradecer imensamente, não só pela essa oportunidade de agora, mas por todo o suporte, né, que você já tem nos dado. Sim, muito, muito, muito obrigada mesmo, ok? Eu tenho certeza que isso vai ser de muita valia, essa nossa entrevista, ok? Tá. Tenha proveito e vocês também, nesse percurso aí, trabalhando como voluntário ou pesquisa de campo, também se doem, façam o melhor proveito disso, porque a magia da psicologia está aí. Em fazer, se fazer presente, entrar onde as pessoas acham que não cabe, né? Porque sempre tem espaço e sempre é necessário, né? Verdade. Então, parabéns a vocês também. Obrigada. Com Deus. Tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada.